o promotor de justiça tem a atribuição para atuar em todas as causas que envolvam crianças e adolescentes. A gente tem no artigo 227 da Constituição Federal a prioridade absoluta das crianças e adolescentes. O que a gente está tentando agora é priorizar essa prioridade, que seria dar mais efetividade, mais proteção para as crianças nessa faixa de 0 a 6 anos, considerando todos os ensinamentos, todos os conhecimentos advindos da neurociência, no sentido de que é uma janela de oportunidades, mas também um momento de muito risco, e toda vez que o Ministério Público atua, uma promotoria de justiça atua, é porque provavelmente tem uma criança, um adolescente em situação de risco. O que choca muito a gente também nessa primeira infância são crianças que não atingem o potencial de desenvolvimento que elas têm. Então, a gente chega com crianças de 4, 5 anos que mal sabem falar, mal sabem se expressar. Então, a gente já começa a ver uma desigualdade social que se inicia muito no começo da vida daquelas crianças. E aí é onde a gente tenta interferir e chamando aquela família e trabalhando com aquela família. Nos casos em que é preciso uma intervenção mais drástica, mais severa, a gente tem que tirar aquela criança, ainda que momentaneamente, daquela família e acolher numa instituição de acolhimento, mas essa não é a medida ideal. O que eu tenho feito é me reunido com os secretariados, secretários de Assistência Social de Educação do município de São João de Meriti, para formular um plano municipal pela primeira infância. Eu instaurei um procedimento próprio e aí estou trabalhando junto às secretarias municipais para a gente formular esse plano municipal pela primeira infância, que é um trabalho intersetorial que abrange todas as secretarias de governo para tratar especificamente da questão da primeira infância. O principal da atuação extrajudicial na minha promotoria são as averiguações oficiosas de paternidade. Toda vez que uma criança nasce e ela é registrada sem o nome do pai ou o nome da mãe, só que no Brasil e a gente tem 99% dos casos de falta do nome paterno no registro de nascimento. É instaurado um procedimento no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que o suposto pai, indicado pela mãe, é chamado no cartório para reconhecer a paternidade. Ele pode fazer isso de forma espontânea ou não. Se ele não fizer espontaneamente, nasce para o Ministério Público uma atribuição para propor a ação de investigação de paternidade. Então, eu, como promotora de família, tenho a atribuição para investigar a paternidade ajuizando uma ação. Só que eu tenho tentado priorizar uma resolução extrajudicial. O Ministério Público tem um convênio para realização de DNA para poder evitar essa judicialização e evitar esse atraso para o reconhecimento da paternidade da criança, porque esse é um direito essencial, forma a cidadania da criança. Essa lacuna na certidão de nascimento dessa criança, sem o nome do pai, além de ser algo que afeta ela psicologicamente, impede ela o direito aos alimentos, que é essencial, nutrição, impede ela depois direitos sucessórios e pode gerar bullying, pode gerar vários outros problemas na escola, inclusive. E nesse momento em que a mãe é chamada no Ministério Público para indicar quem é o pai, eu tenho feito palestras aproveitando desse conhecimento da neurociência, do investimento na primeira infância, do cuidado que tem que haver nesse período de 0 a 6, porque essas mães que chegam ao Ministério Público são mães com crianças ainda muito pequenas. Então eu faço uma palestra e a gente, ao final, distribui um livro, porque a gente sabe da importância da leitura para os bebês. E a gente tem uma parceria com uma promotoria de juizado especial criminal, em que essa promotoria criminal oferece propostas de transação penal de entrega de livros infantis direcionados para essa primeira infância. Esse autor do fato lá dessa outra promotoria entrega os livros na minha promotoria, então a gente está conseguindo fazer uma intersetorialidade ainda pequena, mas o que a primeira infância exige. A gente recebe também doações
E ao final, essas mães que assistiram à palestra também levam para casa esse livro com um compromisso, como um estímulo para essa leitura para esses bebês. Quando você aprende sobre a primeira infância, você vê que ela é interconectada com vários assuntos, inclusive com a adolescência. É essencial que os cursos de direito tenham essa interlocução com os cursos de assistência social, psicologia, medicina. A gente trata de seres humanos. A gente tem que saber que por trás daquele processo, por trás daquele papel, existem pessoas e o tempo do papel é um, o tempo da pessoa é outro. E quando a gente fala que um processo demora 5 anos para ser resolvido, é o tempo da primeira infância. É essa janela de oportunidades que a gente pode jogar no lixo, o investimento nessa criança, a possibilidade dela ser um cidadão, contribuir para a sociedade. Então, eu acho essencial que as universidades tenham esse papel de formação, do profissional que vai atuar com essa criança, de sensibilização. Da faculdade, essas pessoas que vão lidar depois na ponta com essas crianças, sendo promotores de justiça, advogados, o advogado saber do papel dele depois num processo que envolva a criança da primeira infância, ele saber que ao invés de atrasar esse processo, ele pode dar prioridade para esse processo e salvar essa criança, que é papel de todos, né? Não é só da mãe e do pai, mas da família, da sociedade, do Estado. A criança, ela tem que ser cuidada por todos os profissionais que estejam em volta dela, e com isso só com formação, só com capacitação, desde a faculdade.